Glória a Deus. Pois muito bem, a nossa lição de hoje é a lição de número 5, cujo tema é uma igreja cheia de amor. O negócio aí tá sério, hein? Misericórdia, todo mundo quebrando mesmo forte. Misericórdia, Deus é mais, irmão, na vida de vocês, amém. Eu não posso levar essa igreja para casa de jeito nenhum. Deus me livre. Então, vamos. Sim, eu já comprei até para ele. Misericórdia, é verdade. Pois muito bem, a nossa lição de hoje é a lição de número 5, dia 3 de agosto de 2025. O tema é uma igreja cheia de amor. O textual está em Atos 4:32, que nos diz: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. A verdade prática: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Vamos fazer a leitura bíblica em classe, em Atos 4, capítulo 4, verso 32 até o verso de número 37, para nós iniciarmos a aula nesta manhã. Diz assim: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Pois muito bem, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e nós já estamos na lição número 5, que está baseada no final do capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, como nós sabemos, é um livro histórico. Ele conta a história da igreja, a história dos cristãos, dos primeiros cristãos, de como a igreja se desenvolveu, como a igreja foi crescendo e avançando. E nesses primeiros capítulos ele descreve especialmente a ascensão ou o crescimento da igreja em Jerusalém. Posteriormente, no mesmo livro, mais adiante, pelo menos a partir do capítulo 10, nós vemos que o primeiro gentil, ou seja, a primeira pessoa que não é judeu, se converte ao evangelho, que é Cornélio. A partir daí, então nós vemos outras pessoas que não são judias entrando e aderindo ao evangelho, fazendo parte do reino de Deus. Mas nesses primeiros capítulos só se fala da igreja em Jerusalém, a igreja reunida em Jerusalém, os cristãos que são judeus, servindo a Deus com alegria no coração e cheios do poder de Deus, porque foi sobre eles que primeiramente desceu o poder de Deus ali por ocasião do Pentecostes, certo? Pois muito bem. Então nessa lição nós vamos ver o crescimento da igreja em Jerusalém, especificamente. Nós vamos começar falando sobre o crescimento desta igreja, o nosso primeiro ponto da lição. O crescimento, irmãos, de toda a igreja, em todo lugar, ele é primeiramente uma bênção. É uma bênção extraordinária uma igreja crescer. Mas com todo o crescimento surgem problemas. Uma igreja que tem 5 membros,
não tem lá tantos problemas como uma igreja que tem 100 membros. Não tem tantos problemas como uma igreja que tem 200, 300 membros. O trabalho é maior, o trabalho é mais difícil. E nós vemos que em Atos dos Apóstolos, nós vemos Pedro pregando e multidões se convertendo ao Senhor. Cerca de 3.000 almas em um momento, cerca de 5.000 almas em outro momento. Então, o Evangelho ia se propagando e o povo ia aderindo à fé e a multidão se aumentava muito, muito rapidamente. E isso pela bondade e a graça de Deus. E esses problemas, um deles a gente pode até ver, era a questão do cuidado com as viúvas, pois no meio deles, a palavra de Deus nos ensina em Atos dos Apóstolos ainda, que algumas viúvas estavam sendo desprezadas, em um momento mais posterior, quando a igreja já estava maior. Algumas viúvas estavam sendo desprezadas, e os apóstolos, eles mesmos dizem, olha, nós não podemos ter esse trabalho de servir às mesas, de servir o povo, nós vamos nos dedicar ao jejum, à oração e à pregação da palavra de Deus. Então eles elegeram aquilo que ficou chamado de diáconos. Diáconos é um termo grego que significa servo, aquele que serve. Então os diáconos eram alguém que foi consagrado por Deus e não era qualquer pessoa. Para se eleger os diáconos na igreja, foi dito claramente, está escrito, que eles precisavam ser homens de fé, de bom testemunho e cheios do Espírito Santo. Para servir a igreja é preciso que o homem de Deus seja cheio de fé, tenha bom testemunho e seja cheio do Espírito Santo. É preciso tudo isso, não é só chegar e servir, não. É preciso estar qualificado para o trabalho do Senhor nosso Deus. Eu acho muito interessante que na lição aqui nós destacamos que a igreja, eles não apenas se reuniam para adorar, não, eles tinham um sentimento a mais, um sentimento de membresia, um sentimento de que um faz parte do outro, como o apóstolo Paulo ensina nas suas cartas. O corpo de Cristo é a igreja, e um corpo é formado por muitos membros. O apóstolo Paulo diz, olha, imagine se todo o corpo fosse só olho, onde estaria o braço, a perna? Não seria então um corpo. Um corpo ele é formado com todos os membros no seu devido lugar, realizando a sua devida função. E dessa maneira, quando se tem o sentimento de membresia, tem-se o sentimento de que nós pertencemos uns aos outros e devemos cuidar uns dos outros. É esse o sentimento que está no coração da igreja de Jerusalém e que deve estar no coração de toda a igreja. Porque imagine você que você mesmo, o seu corpo, não se importa com o seu pé direito. Pode acontecer o que for com ele, não tem como, porque assim que o seu pé direito sofre algum dano, todo o seu corpo vai sentir. E ligeiro você passa logo a mão, procura alguma coisa para passar em cima, porque há um desconforto no corpo inteiro. E é assim o sentimento de membresia, quando alguém, um membro da igreja, está em detrimento, está sofrendo alguma coisa, a igreja inteira sente. A igreja inteira procura solucionar o problema daquele irmão. Agora, nos nossos dias, as pessoas às vezes têm os seus problemas e às vezes não compartilham. E não tem como ajudar quem não compartilha as suas necessidades. Não tem como. Não tem como. E a gente até compreende que às vezes é medo de se expor, é medo de alguém vir com julgamentos errados, com coisas assim. Mas é muito bom que nós tenhamos alguém na igreja que nós podemos conversar, dizer o que nós estamos passando, pedir oração, pedir para que essa pessoa nos ajude em oração, clamando a Deus. Isso é muito bom, isso é comunhão. É preciso que a igreja tenha essa comunhão, de ajudar uns aos outros. E veja só, não apenas através da oração, pois nós vemos aqui que eles não diziam, esse terreno é meu, não. O sentimento da igreja de Jerusalém era que esse terreno é nosso, é para servir aos irmãos, à igreja de Deus, ao Senhor. Agora sim, irmãos, nunca foi obrigado nenhum irmão vender um terreno seu para ajudar outras pessoas, nunca foi. Tanto que quando nós vemos mais adiante, quando Ananias e Safira vendem um terreno,
e mentem dizendo que venderam por um valor errado para ficar com uma parte, Pedro disse para ele: rapaz, o terreno era teu. Se você não vendesse, ele não estava no teu poder, tu podia ficar com ele, não tinha problema nenhum. Nunca foi obrigado a vender. O problema é que Ananias queria se mostrar, queria fazer algo que não estava no seu coração, queria fazer só para surpreender alguém, os apóstolos, a igreja, não sei, mas ele queria se mostrar. Não é assim que acontece. Então nunca foi obrigado, mas o sentimento no coração dos cristãos fazia com que eles tivessem essa disposição. Como nós lemos aqui que Barnabé, ele vendeu um dos seus terrenos e trouxe o preço que foi vendido e colocou aos pés dos apóstolos, ou seja, a inteira disposição dos apóstolos. Para quê? Para suprir a necessidade das viúvas que estavam no meio deles, dos pobres que estavam no meio deles, porque a igreja sempre foi assim, irmãos, composta de pessoas de todo nível social. A igreja foi sempre assim. Há pobres na igreja, há ricos na igreja, há necessitados na igreja, há quem já tem até demais. É assim. Mas o sentimento cristão é de que nós precisamos cuidar uns dos outros. Cuidar uns dos outros. Agora, é claro, não há aqui um trabalho de sanguessuga daqueles mais necessitados, não é isso. Porque tem pessoas que uma vez que você ajuda, ele não sai mais da sua porta. Tem pessoas que é assim, você dá um prato de comida, ele acha que vai almoçar lá todo dia agora. Não é desse jeito também, não é? Uma coisa é você dar uma força para essa pessoa se reerguer e começar a andar com as próprias pernas. É assim que deve acontecer. Mas as pessoas, acontece muito isso, de você dar uma ajuda, você até ajuda bem, mas a pessoa agora quer viver às suas custas, aí não dá certo. Não dá certo, porque vai ter dor necessitada agora, não pode acontecer isso. Então é para andar com as próprias pernas. Então aquela igreja, ela sentia as necessidades uns dos outros. Pobres e viúvas, entre eles, eram sustentados pelos irmãos que tinham mais propriedades, tinham mais herdades, tinham mais condições financeiras para cuidar uns dos outros. E isso, irmãos, é um sentimento genuíno da igreja. Veja só, a igreja em Jerusalém, nós estamos lendo, ela não era uma igreja que apenas era dizimista, não era uma igreja que apenas era ofertante, não, ela era assim, ela dizimava, ela ofertava, mas muito além disso, ela doava os seus bens. Isso é maravilhoso no meio da igreja. Por quê? Porque desde que o cristianismo existe, a igreja ela é assim. Ela é composta de pessoas que voluntariamente ofertam bens para a obra de Deus. Você não vai ofertar tudo o que você tem, de maneira nenhuma, como por exemplo o dízimo. Nós, o Senhor, a palavra de Deus nos ensina, a história da igreja nos ensina, que o dizimista, ele tira 10% do seu salário, devolve para a obra de Deus, para a casa do Senhor, e o resto é dele, para ele fazer o que quiser. Agora, se nós deixarmos para tirar o dízimo só com o que sobrou, não vai dar certo, sempre vai faltar. Você vai dizer, não tirei o dízimo porque não sobrou. Não sobra não. O dízimo deve ser a primeira coisa que eu tiro, aí o resto que sobrou, os 90% do meu salário, é isso aí que eu vou gastar com as minhas necessidades. Aí dá certo. É assim. Na igreja sempre foi assim. Sempre foi assim, irmãos, não é uma coisa nova. A igreja sempre contribuiu financeiramente para o andar da obra de Deus. Sempre contribuiu financeiramente. É desse jeito. E isso também ajuda o crescimento da igreja do Senhor. Pois muito bem, vamos andar aqui um pouco mais adiante. Se você ver o segundo ponto, Senhor, meu mandão, sente aí. Vamos estudar aqui a lição, em nome de Jesus. Segundo ponto, o amor como manifestação da graça. Olha que coisa interessante. Quando a gente vê uma igreja reunida, uma igreja que se ama, uma igreja que cuida um dos outros, porque, irmãos, essa questão de ser um doador voluntário, de ser um dizimista fiel na casa de Deus, é até um ato de você se desprender de propriedades, de você ter o coração não tão preso às finanças, ao dinheiro. É para isso que também serve o dízimo.
Nós não somos daqui, nós não vamos viver para sempre aqui. Mas, na verdade, também nós, através dessa fidelidade, nós desfrutamos bênçãos grandiosas de Deus. E se nós observarmos, esta igreja de Jerusalém, ela era uma igreja que tinha o seu trabalho de ofertas, tinha o seu trabalho de doações, cuidava uns dos outros, dos pobres, dos necessitados. É a palavra de Deus que está dizendo a história do início da igreja. E nessa mesma igreja foi aonde desceu o Pentecostes. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus se manifestou no meio do povo de Deus de maneira extraordinária. E se você for ler bem direitinho, as pessoas que se convertiam não era de 200, de 300, era de 1000 para frente. Era de 1000 para frente que se convertia. Por quê? Porque uma igreja que doava voluntariamente, uma igreja fiel nas suas finanças, uma igreja fiel uns com os outros, Deus abençoou o seu progresso. Era assim que acontecia em Jerusalém. O povo crescia, e ainda mais tinham no meio deles a constante manifestação do poder de Deus. Tinham constante manifestação do poder de Deus. Pois, se nós lermos direitinho em Atos capítulo 4 e o verso 33, diz assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Não era uma pregação fria, não era uma pregação qualquer, tinha muito poder no testemunho que os apóstolos davam da ressurreição do Senhor Jesus. Porque uma igreja que ora, uma igreja que ama, uma igreja que cuida, que abraça, que é voluntária, Deus tem prazer em derramar poder sobre esta igreja, derramar graça sobre esta igreja, fazer prosperar o povo desta igreja. É assim, irmãos, e a igreja em Jerusalém, ela é um exemplo para todas as igrejas cristãs do mundo, de que o cuidado de uns para com os outros, o cuidado com a obra de Deus, o amor para com cada um de nós entre si, é uma bênção do Senhor para que a igreja de Deus cresça, para que a igreja de Deus avance na fidelidade do Senhor nosso Deus. Obrigado pela água, irmãos, que Deus abençoe. Pois muito bem, e olha só, por meio desse amor que a igreja tinha, o que eles vivenciavam, porque Deus, irmãos, Ele é fiel, Deus não deve nada a ninguém, Deus recompensa a cada um segundo o seu cuidado, segundo o seu caminho, segundo a maneira que nós servimos a Deus. O apóstolo Paulo, ele disse que nós não devemos desfalecer, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor, o nosso trabalho tem uma recompensa firme, uma recompensa fiel, porque nós estamos servindo ao Senhor da glória. E veja só que coisa maravilhosa, em Atos, a Bíblia diz ainda, no verso 33 do capítulo 4, quando diz que os apóstolos davam com poder testemunho, finaliza dizendo: e em todos eles havia abundante graça. Que coisa maravilhosa, não era só os apóstolos que eram cheios de graça, não estava só sobre os apóstolos o poder de Deus. A Bíblia deixa bem claro: em todos eles havia abundante graça. E o que nós mais necessitamos, irmãos? É graça de Deus. O que nós mais necessitamos é poder de Deus. Uma igreja, quando ela tem graça, quando ela tem poder, ela é uma igreja viva, ela é uma igreja sadia, ela é uma igreja próspera em tudo o que faz, próspera. E isso é maravilhoso. E nós estamos estudando aqui o segredo. Qual é, irmão Daniel? O segredo, então, para uma igreja cheia de poder, uma igreja cheia de graça, é isso: é amar uns aos outros, é cuidar uns dos outros, é cuidar da necessidade de cada um de nós, é cuidar da necessidade desta igreja, dos irmãos que aqui congregam. Isso faz bem ao nosso coração, faz bem à nossa alma, faz bem à nossa vida espiritual, faz bem à nossa comunhão com Deus. É assim que nós vamos progredir, é assim que a igreja vai crescer, é assim que Deus abençoa o trabalho para a glória de Deus. Amém? Então a graça de Deus, ela é, na verdade, um favor imerecido. Por quê? Irmão Daniel, mas você não disse que Deus recompensa tudo aquilo que nós fazemos,
Deus nos recompensa, porque a Bíblia diz que Ele é galardoador dos que o buscam, ou seja, é um presenteador, é aquele que presenteia. Isso é ser galardoador. Mas a verdade maior é que todo esse presente, toda essa graça, tudo que nós recebemos de Deus é algo maravilhoso, é aquilo que vem por meio da graça, é algo imerecido, porque por mais que façamos coisas para Deus, nós não merecemos aquilo que Ele faz por nós. Não merecemos, irmãos. Por quê? Porque o nosso débito com Deus é grande. O nosso débito com Deus é impagável. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que Ele, o próprio Senhor, pagou a nossa dívida para com o Pai. E é por isso que nós glorificamos a Deus. É por isso que nós louvamos e bendizemos ao nome do Senhor. Então a graça, ela vem a nós, obviamente, como um favor imerecido. Deus, Ele enche-nos de graça, enche-nos de misericórdia, enche-nos de poder, como fez em Atos dos Apóstolos, mas tudo por meio da graça, de um favor imerecido. Por mais que os irmãos fossem amáveis uns com os outros, mas isso tudo só é possível porque Cristo Jesus nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Só por isso. Não é pelas nossas obras de justiça, não é porque nós somos os melhores do mundo, não. Nós só somos o que somos pela graça de Deus habitando em nós. Louvado seja Deus. Eu me lembro de Moody, que há uma história em que um jovem andava com ele e viu um bêbado na rua e disse: olha a situação daquele homem. E Moody disse: olha, aquele homem ali sou eu, sem a graça de Deus. Moody era um grande pregador. E ele disse: aquele homem ali sou eu, sem a graça de Deus. Porque o que nos mantém de pé, o que nos mantém firmes, o que nos faz amar uns aos outros, o que faz nós sermos cheios do poder de Deus, da graça de Deus, é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. É só o cuidado de Deus, é a proteção de Deus, é o amor de Deus sobre nós, que nos faz progredir na obra do Senhor nosso Deus. Amém? Graças a Deus por isso. Pois muito bem, o nosso terceiro ponto fala sobre a manifestação do amor na solidariedade cristã. Fala sobre a busca pela equidade. O que é equidade, irmãos? Equidade é diferente de igualdade. Igualdade é um termo em que todo mundo precisa ser igual, ter as mesmas coisas, a mesma condição. É algo mais voltado ao comunismo. E isso não dá certo em lugar nenhum. Nunca deu certo em lugar nenhum, em país nenhum em que o comunismo foi implantado. Nunca houve prosperidade, apenas miséria. Então isso não é bom. Procurar a igualdade entre todos, especialmente a igualdade financeira, não dá certo. Já está mais do que provado. O discurso é bonito, uma coisa boa é todo mundo ser milionário, mas não dá certo. Não dá certo, não tem como acontecer isso. Mas o que a igreja em Jerusalém, algumas pessoas dizem que eles eram até comunistas, porque eles tinham tudo em comum e distribuíam as suas coisas, mas não é isso. O que havia na igreja em Jerusalém era uma equidade, ou seja, eles buscavam suprir a necessidade de cada um. Ou seja, eu não estou em necessidade, meu irmão também não vai estar, por mais que ele tenha menos do que eu, mas não vai passar a necessidade. É assim que é a equidade. Veja só o que diz aqui o termo, a revista. O dicionário Aurélio de língua portuguesa conceitua equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais, e por isso busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. É isso que a equidade significa. É buscar um equilíbrio entre as pessoas, para que um não fique pisando sobre o outro. Mas não tem como ter a igualdade entre essas pessoas, especialmente no que diz respeito ao financeiro de cada um, certo? E, pois muito bem, mas esse desequilíbrio social que tinha entre a igreja, sempre houve, pois até na época de Jesus, alguém quis abençoar os pobres com bênçãos, com riqueza, com algum dinheiro. Jesus disse: olha, os pobres vocês sempre têm entre vocês, a mim nem sempre me tens.
Foi aquele momento em que aquela mulher derramou um precioso perfume sobre Jesus, e alguém disse: olha, foi Judas, né? Nós poderíamos vender e com o dinheiro ajudar os necessitados. Aí Jesus disse: olha, os pobres vocês sempre têm entre vocês, a mim nem sempre me tendes. Então os pobres eles têm desde o tempo de Jesus, não vai deixar de existir, sempre tem. E ou seja, o que Jesus está dizendo: olha, vocês sempre vão ter a oportunidade de abençoar os pobres. Naquele momento não, porque naquele momento Jesus não ia ficar ali para sempre, era pouco tempo que Jesus estava passando. Então o melhor era estar com Jesus. Mas o desequilíbrio social no meio da igreja era suprido pela bondade da igreja. Nós vemos, por exemplo, quando há uma grande fome em Jerusalém, muito posteriormente, os filipenses, através do apóstolo Paulo, ele registra isso. Os filipenses colheram muita coisa, mesmo estando, como diz o apóstolo Paulo, eles mesmo não tendo muito, mas eles recolheram uma boa quantia de alimentos e mandaram para a igreja em Jerusalém, porque isso é amor cristão, é cuidado cristão. Os coríntios também tiveram alguma ajuda nesse período, quando eles recolhiam alimento para mandar para uma outra igreja que estava em necessidade. E assim é o cuidado uns com os outros. E assim a igreja, com o amor, com o cuidado, ela vai suprindo a necessidade dos seus membros, a necessidade uns dos outros. Como nós também aqui, irmãos, nós também já fizemos culto social, onde nós arrecadamos cestas básicas, alimentos. Inclusive, ainda tem até uns alimentos lá em casa ainda, que foi arrecadado da Patmos, que nós vamos ver aí para quem não dá uma cesta, mas dá alguma coisa, né? A gente pode doar para alguém que está necessitado, tá bom? Em nome de Jesus. Então cada irmão ele se preocupava com a situação dos outros. Tem irmão que quando o negócio é complicado, quando o negócio é uma fofoca, é um pecado, é uma coisa, ele olha só para a vida do outro irmão. Olha, fulano está desse jeito, fulano é assim, aconteceu isso e isso na vida dele. Mas quando aquele mesmo irmão está em necessidade, não é para lá não. O irmão não olha mais para ele, ele só olha para ele. Não, ele está ruim desse jeito, mas eu estou comendo, eu estou dormindo, eu estou me banhando, eu estou me vestindo, eu estou bem. E é isso que importa, e não é assim. É muito fácil você olhar só para o erro da pessoa, é muito fácil você olhar só para o andar torto da pessoa, bagunçado, como dizia o pastor, igual carreira de macaco no chão, desajeitado. Mas quando o irmão está em necessidade, é aí que nós precisamos voltar realmente os nossos olhos para ele, para a necessidade desse irmão. Dizer: rapaz, o irmão é até trabalhador, mas não está tendo serviço para ele, não, o negócio lá apertou, vamos ajudar ele com alguma coisa. É assim, irmão, que a igreja faz, é assim que a igreja deve agir. E é no meio desta igreja que Deus manifesta o seu poder, é no meio de uma igreja assim que Deus manifesta a sua glória. Nós precisamos ter essa visão também para a glória de Deus. E isso parte, obviamente, da liderança da igreja. Mas quando a liderança propôs, a igreja tem que abraçar uma causa tão nobre quanto essa, né? A igreja precisa abraçar esse movimento de se solidarizar com aqueles irmãos que estão em necessidade. Nós estamos estudando a igreja em Jerusalém, e obviamente é isso que a igreja de Jerusalém nesta lição nos ensina, que era uma igreja solidária, era uma igreja amorosa. Como nós falamos, o tema da nossa lição é uma igreja cheia de amor, e o amor envolve isso, é o cuidado uns com os outros. Quem ama, irmãos, quer bem, não é isso? Você não quer o mal de quem você ama, de maneira nenhuma. Que amor é esse? Ninguém quer o mal daquele que ama. Então, se nós amamos uns aos outros, nós queremos o bem uns dos outros. Se nós amamos uns aos outros, nós sentimos as necessidades uns dos outros e nos compadecemos dessas necessidades, e tentamos fazer alguma coisa à medida da nossa força, à medida daquilo que podemos, para amenizar a situação do nosso irmão. Se é uma necessidade de que oremos por ele, nós vamos orar. Se é necessidade de que ajudemos em alguma coisa, nós vamos ajudar. E é assim que a igreja faz para a glória de Deus. Amém? Pois muito bem. Terceiro subponto do último ponto diz um exemplo da voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido
e o depositavam aos pés dos apóstolos. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. Não, o líder da igreja disse: irmão, dê alguma coisa. Não aconteceu isso lá. Foi algo voluntário do coração, porque o coração estava cheio de amor. E quando o nosso coração está cheio de amor, nós contribuímos com alegria para o crescimento da obra de Deus, para a bênção da vida do nosso irmão que está em necessidade. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento, e por isso ninguém desejava ver outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado no coração daqueles crentes. Uma sensação, um sentimento de pertencimento, ou seja, eu pertenço ao mesmo corpo que ele, uma membresia fiel, e se ele está sentindo, eu também estou sentindo. E por isso os cristãos não tinham muitos problemas nesse quesito, não tinham muito em pensar se vendo ou não vendo, se ajuda ou se não ajuda. O coração deles era movido pelo próprio Espírito Santo a ajudar, a contribuir, porque isso era o que Deus fazia no meio da igreja em Jerusalém. Será, irmãos, que na nossa igreja, eu não digo na nossa congregação aqui, eu digo na igreja brasileira, na igreja no Brasil, a igreja em geral, o povo que serve a Deus no Brasil, será que esse povo está com o coração cheio de amor? Será que a igreja brasileira ama como amava a igreja em Jerusalém? Será que a igreja brasileira trabalha como a igreja em Jerusalém trabalhava? Se há o mesmo sentimento, se há a mesma sensação de pertencimento? É realmente uma coisa a se pensar. É óbvio que há igrejas que trabalham de maneiras diferentes, há igrejas que sustentam missionários, como é o caso da nossa igreja. Nós, a Assembleia de Deus aqui em Santa Luzia, sustentamos famílias de missionários e abençoamos outras famílias. Tem trabalho social da igreja, tudo isso é para a glória de Deus. Mas a igreja em geral no Brasil está deixando muito a desejar nesse quesito de ajudar as pessoas que estão, especialmente os da família da fé, que estão em necessidade. A nossa conclusão: chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com as suas posses, veja só, ninguém pode dar mais do que tem, porque se você der tudo que você tem, você vai ser o próximo necessitado. Não pode fazer isso. De acordo com as suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. É assim que nós mostramos que amamos. Porque, irmãos, dizer que ama é uma coisa muito fácil. Dizer: irmão, eu te amo, você é a coisa mais importante da minha vida, né? Cantar aquele hino: somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Mas aí quando o irmão está em necessidade, ele: vamos deixar esse hino de lado um pouquinho, deixa eu ver aqui na minha vida mesmo, como é que está. Não pode ser assim. Não é amar, como diz a própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo dizendo aos Romanos: não amemos de palavra, não amemos por língua, não amemos em verdade. O amor seja verdadeiro, sem falsidade. É preciso isso para que a igreja receba de Deus bênçãos sobrenaturais, agir do Espírito Santo. Às vezes a gente pensa: mas será porque Deus não faz na igreja hoje o que fazia em Atos dos Apóstolos? Por que a igreja por que Deus não realiza aquela mesma coisa? Por que o chão não treme mais? Por que o povo já não tem tanto poder de Deus? Já não há tanta manifestação do poder de Deus? É porque talvez o amor está se esfriando. Talvez a vivência da igreja está diferente.
Irmãos, a igreja em Jerusalém, na hora que a coisa apertava, por exemplo, quando Pedro foi preso, a igreja todo dia se mobilizou, vamos orar por Pedro, e orava, e o homem foi solto da prisão. Quando os apóstolos eram confrontados pelo Sinédrio, a igreja ia orar, e mais uma vez a Bíblia diz que o chão tremeu, o povo foi cheio de poder, e não se acovardou, eles saíram pregando no nome de Jesus, no meio do povo judeu, sem medo do Sinédrio, porque era uma igreja que estava unida. Se um era afrontado no Sinédrio, toda a igreja sentia essa afronta, e iam orar pedindo a Deus: Senhor, abençoa o teu trabalho neste lugar, que enquanto nós estivermos pregando, a tua mão esteja curando, operando, fazendo maravilha. E assim Deus fazia, porque a igreja estava em plena união, em amor, em graça de Deus. É assim, irmãos, o segredo é esse. Em nome de Jesus, o segredo da vitória dos crentes é esse. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.